Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Ela é muito especial, como eu já tinha falado para vocês. Temos como convidada a doutora Patrícia Pascoal, colega minha, cirurgiã vascular, que vai explicar muito pra gente sobre a trombose que a gente ouve tanto falar na televisão, de casos de trombose após a cirurgia plástica, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm muitas dúvidas para trazer pra gente. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você veio aqui. Também, estou muito feliz. Espero poder ajudar e a gente trocar mais informações sobre trombose. Que é muito importante que vocês saibam que é como prevenir tudo que ela pode causar. Então vamos lá. O que é trombose, doutora? Trombose é uma doença quando forma-se um coágulo, uma rolha de sangue no interior da veia. No caso, a gente está falando da trombose venosa, no interior da veia, obstruindo ou ocluindo a passagem do sangue por esse vaso. É como se você tivesse um ralo em que tivesse alguma sujeira e que impedisse a passagem da água por esse ralo. Então, obstruindo, impedindo a passagem do sangue, esse coágulo entope a circulação da perna ou do braço. Aí depende de qualquer região do corpo pode acontecer essa trombose, né? Qualquer região, abdômen, como se fosse uma rolha de sangue que obstruiu então esse fluxo de sangue, impedindo a circulação normal do nosso organismo. Exato. Mais uma questão. Qual é a diferença entre a trombose e a embolia pulmonar, que a gente ouve tanto falar por aí? A trombose é quando, geralmente a gente usa esse termo de trombose quando há uma obstrução num segmento distal, ou na perna, ou no braço, ou em alguma veia do abdômen. E a embolia é quando, a embolia pulmonar é quando obstrui a circulação pulmonar. Geralmente o trombo ele sai da veia distal, da perna, do braço, de alguma outra região e vai para a circulação pulmonar, obstruindo essa circulação do pulmão e muitas vezes evolui com um quadro fatal. É muito grave, geralmente, o quadro de embolia pulmonar. Então, um pedacinho dessa rolha de sangue que caiu na circulação, se desprendeu e foi parar lá no pulmão. Exatamente, se desprendeu e subiu até o pulmão. Agora vamos falar um pouquinho também da minha área. A trombose na cirurgia plástica, que é uma coisa que a gente ouve falar e as pacientes chegam questionando muito pra gente. A trombose acontece só na cirurgia plástica? Não, a trombose é uma complicação que pode acontecer em qualquer tipo de cirurgia. Cirurgia ortopédica, uma cirurgia ginecológica, obstétrica, até na cirurgia vascular. Existe esse risco, é uma complicação que pode acontecer. No caso, tem muitos fatores envolvidos nesse risco para essas cirurgias, como o tempo de cirurgia. Se você tem um tempo muito elevado de cirurgia, leva a um risco aumentado. Se a pessoa fica, tipo de anestesia que vai ser usado nessa cirurgia interfere também. Paciente acima do peso, uma obesidade, enfim, existem vários fatores que podem contribuir para esse risco aumentar. Então, qualquer tipo de cirurgia, porque geralmente o paciente fica com as pernas imobilizadas, o que predispõe então à formação dessa rolha de sangue nos vasos sanguíneos. E é importante falar, que eu falo muito aqui para as pacientes, que isso pode acontecer em qualquer tipo de cirurgia. Muitas vezes, na sua cesárea, você também teve riscos de trombose. É que na cirurgia plástica, por ser uma cirurgia estética, que teoricamente não tinha uma necessidade, uma urgência de ser realizada, nós evitamos ao máximo possível, porque ela não é aceita de maneira alguma. Porém, é um risco que toda cirurgia pode ter. Isso é importante que todo mundo saiba. Exato. Por isso, nós temos diversas maneiras de prevenção que nós vamos falar agora também. Bom, antes disso, quais são os sintomas dessa trombose e qual tipo de sintoma que eu tiver depois de uma cirurgia que eu preciso me preocupar? Os sintomas da trombose, que acontece geralmente na pós-cirurgia ou pós-operatório, a pessoa ela pode apresentar uma dor importante no membro, um inchaço importante. Muitas vezes a gente fala de empastamento da panturrilha, que é quando a panturrilha fica distendida e fica sem flacidez, não consegue movimentar essa panturrilha, ela fica dura. E um inchaço importante em relação ao outro membro, muita dor, e se for um quadro de embolia pulmonar,
que muitas vezes pode acontecer de evoluir já com a embolia pulmonar, porque a trombose na perna foi assintomática, né, silenciosa, que a gente chama, e a pessoa pode apresentar na embolia falta de ar, ela pode apresentar tosse, muitas vezes pode escarrar sangue, que aí é um sintoma que tem que se preocupar e investigar a embolia pulmonar. Então, num primeiro momento, qualquer dor na perna ou alteração nos membros, que também não precisa ser só na perna, né? Sim. Na perna é o local mais comum, mas pode acontecer no braço, em outros locais. Exatamente. E depois de um tempo, se começar com uma falta de ar, uma dor na região torácica, e aí a gente começa a se preocupar com outro tipo de complicação, né? Que seria no caso a embolia pulmonar. E aí tem que procurar seu médico e investigar. Exatamente. Como prevenir a trombose numa cirurgia? Sim. Primeiramente tem que ser feito, avaliar o risco cirúrgico, que a gente chama, né? O risco, se é um risco baixo, se é um risco médio, se é um risco alto de desenvolver uma complicação da trombose. Se for um risco baixo, geralmente a orientação é apenas usar uma compressão pneumática. Eu trouxe aqui para exemplificar para vocês. Compressão pneumática é uma bota massageadora que ela, como um dos fatores de risco para a cirurgia, é a imobilização da perna, a perna que fica parada, o paciente que não consegue movimentar essa região. Então essa bota ela vai inflando, massageando e simulando como se o paciente estivesse andando para a circulação, para que não interrompa a circulação durante esse período, né? Exato, vai fazendo a compressão na panturrilha, que é a nossa bomba periférica, e vai ativando essa circulação. E a outra opção é a meia elástica, existe a meia antitrombo, existem várias marcas de meia antitrombo que o seu médico vai orientar você no uso dessa meia. Minhas pacientes sabem que cheguei no hospital, fiz a marcação pré-operatória, eu já entrego a meia para a paciente para que ela coloque. Então ela vai usar essa meia desde antes da cirurgia, durante todo o período de cirurgia e após, variando de 7 a 10 dias. Vai retirar essa meia apenas no momento do banho. Ela é uma 7/8 e vai até a região da coxa. Então quem operou aí comigo sabe que toda cirurgia, em 100% dos casos, a gente usa a meia e a gente usa o compressor pneumático. Exato. Outras formas de prevenção? Se for um risco moderado, alto, aí tem que avaliar o uso da medicação, que existe uma medicação anticoagulante, que é a enoxaparina, que é usado para prevenir a trombose. Quando é o risco mais elevado, há essa orientação, esse protocolo. Por isso que é importante a avaliação também do vascular antes de realizar a cirurgia plástica. Excelente. E essa medicação, dependendo da classificação, nós indicaremos no pós-operatório. Ela tem como função, então, afinar o sangue levemente para impedir que essa rolha de sangue da trombose se forme dentro das veias. Exatamente. Então, anticoncepcional, aumenta o risco de trombose? Preciso parar? Quanto tempo antes? Que é uma questão muito frequente também. Isso. O anticoncepcional, ele é um fator de risco para trombose, sim. Mas ele não quer dizer que você vai desenvolver uma trombose porque você usa o anticoncepcional, tá? Então, se você tem um risco aumentado, para outros fatores de risco envolvidos que levem a uma estratificação, né, um risco aumentado de trombose, não há necessidade de suspender o anticoncepcional, mas você vai ser necessário entrar com o anticoagulante, na prevenção com o medicamento que é o anticoagulante. Mas não há necessidade de suspender o anticoncepcional. Excelente. Cigarro, outro fator que muita gente pergunta, cigarro aumenta as chances de trombose? Sim, o cigarro ele é um fator de risco porque ele interfere na coagulação do sangue. Essa formação do coágulo, ele vai deixar o sangue mais espesso, mais grosso e pode formar um trombo, um coágulo no interior da veia. Então é um fator de risco não só para um quadro venoso, como um quadro arterial. Então o cigarro ele é maléfico para várias coisas, inclusive para trombose e nessa situação. Ótimo, perfeito. E agora um pouquinho mais da sua área, varizes, pacientes que têm varizes, que sofrem com isso, que elas já estão bem evidentes.
esse tipo de caso, para essas pacientes, aumenta o risco de trombose? Quais os cuidados que a gente precisa tomar? Sim. Varizes é uma doença crônica, ela pode realmente, é um fator de risco também para trombose, então é sempre importante, se você tem varizes, se você tem uma tendência maior a desenvolver a doença venosa crônica, né, as varizes, é importante passar numa avaliação com vascular. Ele vai observar o grau de comprometimento, dessas varizes, e aí o vascular vai avaliar e junto com o cirurgião plástico vai conversar e ver a melhor maneira para o paciente. Mas varizes sim é um fator de risco para trombose. Excelente. Então, pacientes que durante a avaliação, durante a consulta médica, nós observamos uma quantidade grande de varizes, uma preocupação quanto a esse sistema venoso, nós sempre solicitamos uma avaliação prévia com o cirurgião vascular, liberando ou não para a cirurgia, dependendo de cada caso. Exatamente. Era sobre isso o nosso assunto de hoje, espero que vocês tenham gostado muito. Fiquei muito feliz com a participação da doutora Patrícia. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem nos mandar através do Instagram ou através do Facebook, será um prazer responder as perguntas de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem à vontade para mandar dúvidas. Vamos disponibilizar esse vídeo no IGTV e também nos canais do YouTube. Sim. Muito obrigada, viu, Paty? Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço. Beijão, gente. Até a próxima. Mais. Aí quando você encerra é importante colocar... Aí, coloca em cima.